estudante, tudo bem com você? Espero que você esteja se cuidando e muito bem de saúde. Eu sou a professora Daiane e essa aula de História é para o 5º ano. Você deve ser cercado de mulheres especiais e importantes na sua vida. Mãe, irmãs, avós, tias, amigas, professoras, entre outras. Você já observou como é a rotina dessas mulheres que você conhece? Elas trabalham? Estudam? Será que votam nas eleições? Sabia que tudo isso que eu citei agora era completamente proibido para mulheres alguns anos atrás? Sim, verdade. As mulheres não tinham nenhum direito e, de certa forma, elas eram vistas como meras empregadas de suas casas e seus maridos e cuidavam de seus filhos. Não podiam fazer nada além disso. Na aula de hoje, vamos aprender sobre como as mulheres mudaram essa realidade e conquistaram diversos direitos no decorrer do tempo. Vamos entender melhor que história é essa? Vem comigo! Mas, antes de começar, vou passar algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é para o 5º ano das séries iniciais, em que trabalharemos a habilidade, associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, compreendendo como conquista histórica. E o nosso objetivo de hoje é analisar como as mulheres conseguiram conquistar seus direitos no decorrer da história. Para cumprir esse objetivo, vamos falar sobre a vida das mulheres antigamente e as lutas para conquistar direitos, como voto, estudos, participação em esportes, trabalho. Agora que as apresentações foram realizadas, vamos começar a aula? Antes de começar, não esqueça de registrar a sua presença. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer em sua tela. Não tem como vivermos nossa história sem compreendermos a história das mulheres e suas lutas para terem acesso aos direitos que lhes são garantidos hoje. Provavelmente você já ouviu alguma história sobre as mulheres no Dia Internacional da Mulher, seja através da escola, quando fala sobre o assunto, ou quando passa nos jornais e programas de TV. Hoje, vamos compreender melhor a história das mulheres e a trajetória de luta pela cidadania e conquista de direitos. A história das mulheres é ligada a muitas injustiças. Por muito tempo, até mesmo as religiões consideravam as mulheres inferiores aos homens, criando sociedades patriarcais. Você conhece essa palavra? Patriarcal vem de patriarca, que significa chefe da família, que merece respeito e obediência. Na sociedade patriarcal, prevalecem as relações de poder e domínio dos homens sobre as mulheres e todos os demais sujeitos que não se encaixam como padrão considerado normativo de raça, gênero e orientação sexual. Para as mulheres, sobrou o papel de cuidar da casa, dos filhos e de serem servas dos maridos. Elas não tinham voz ativa e eram completamente subordinadas, ou seja, dependentes dos maridos que mandavam nelas. Elas eram vistas como simples objetos de procriação. Na Idade Média, as mulheres que não se contentavam com a vida difícil que eram obrigadas a ter e questionavam seus papéis de procriadoras e empregadas eram chamadas de bruxas, pois fugiam do modelo imposto até então e eram vistas como uma ameaça aos homens. Inclusive, elas eram penalizadas de forma cruel, sendo torturadas, afogadas ou até queimadas, pois acreditava-se que o fogo purificava a alma delas. Que absurdo, né? Na Inglaterra, no século XVIII, por volta de 1760, com a Revolução Industrial,
e o inevitável crescimento das cidades, as mulheres precisaram começar a trabalhar para ajudar no sustento da família. Porém, com um salário muito inferior aos dos homens. Isso não ajudou a criar igualdade com os homens, apenas se tornou mais uma responsabilidade para dar conta, pois agora, além de trabalhar o dia inteiro, elas ainda tinham casa, filhos e marido para cuidar depois do expediente. Podemos ver na imagem como a mulher ficou tão sobrecarregada com tantas coisas para fazer. Muito difícil. Na verdade, houveram duas revoluções industriais. Na segunda, muitos homens foram convocados para se apresentarem na Primeira Guerra Mundial. E as mulheres eram as substitutas perfeitas para os donos das fábricas e indústrias, pois, para eles, elas eram uma mão de obra super barata, por ganhar bem menos que os homens. Nas fábricas ainda tinham homens trabalhando, mas ficaram lotadas de mulheres. Ainda não existia nenhum tipo de lei que defendesse as crianças. Então, elas também iam para as fábricas trabalhar, correndo riscos como os adultos e perdendo a infância, sem direito a estudar ou brincar. As condições de trabalho nas fábricas eram absurdamente desumanas. A jornada de trabalho era de 14 a 16 horas por dia. O ambiente era quente, úmido, sujo e escuro. As pausas para comer eram muito curtas e a comida era precária. Os acidentes dentro das fábricas deixavam funcionários inválidos pelo resto da vida. Quando adoeciam, não tinham nenhum amparo, pois não existiam as leis trabalhistas. Como vocês podem ver aqui na imagem, foram pontuadas as péssimas condições de trabalho, as jornadas abusivas, mulheres e crianças que não tinham nenhum amparo e a falta de leis trabalhistas. Era um trabalho muito pesado. E para a situação ficar ainda pior, as mulheres e crianças ganhavam 1/3 do que os homens recebiam, como se o trabalho delas valesse menos. Como assim 1/3? Explicando. Vamos supor que o salário da época fosse R$900, dólares, euros, não importa a moeda. Então aqui está o salário inteiro. Se a gente dividir esse valor em 3 partes, ele fica aqui igualzinho em 300. As mulheres recebiam esse 1/3, que é equivalente a uma parte somente dessa aqui, tá bom? Então 1/3 é uma das 3 partes somente. E isso era muito injusto para elas, enquanto os homens recebiam o salário inteiro. Inclusive, essa é uma das lutas das mulheres até hoje, ter o salário igualado aos dos homens, pois em muitas profissões, mesmo exercendo a mesma função, os homens ganham mais do que as mulheres. Isso tudo foi um pontapé para iniciar uma revolução entre as mulheres, que alcançariam o mundo. A ideia de criar o Dia das Mulheres surgiu entre o final do século XIX e o início do século XX, nos Estados Unidos e na Europa, no contexto das lutas feministas por melhores condições de vida e trabalho e pelo direito de voto. As celebrações do Dia Internacional das Mulheres ocorreram a partir de 1909, em diferentes dias de fevereiro e março, a depender do país. A primeira celebração deu-se a 28 de fevereiro de 1909, nos Estados Unidos, seguida de manifestações e marchas em outros países europeus nos anos seguintes. As manifestações tinham o interesse de lutar por igualdade de direitos econômicos, sociais, trabalhistas e também igualdade de direitos políticos. Na década de 70, o ano de 1975 foi designado
pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como Ano Internacional da Mulher. E o dia 8 de março foi adotado como Dia Internacional da Mulher pelas Nações Unidas, tendo como objetivo lembrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres, independente de divisões nacionais, étnicas, linguísticas, culturais, econômicas ou políticas. À medida que os anos foram passando, as mulheres foram conquistando diversos direitos que elas jamais imaginaram que seria possível antes. Lembrando que a história acontece em tempos diferentes e de formas diferentes nos mais diversos países do mundo. Uma grande vitória que possa ter ocorrido em algum país pode ter demorado mais para chegar em outro. Por isso, é tão importante que existam órgãos como a ONU, por exemplo, que é uma organização internacional que tem como objetivo mediar conflitos e promover a paz entre as nações do mundo, promovendo esforços em defesa dos direitos humanos, com atenção especial para mulheres. Dessa forma, o que acontece de positivo em um país específico pode ser aderido por outros países. Atualmente, existe a ONU Mulheres, que foi criada em 2010 para unir e fortalecer e ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres. Vejamos alguns exemplos de direitos conquistados pelas mulheres que hoje são realidade em muitos países. Vamos lá. Trabalhar fora, frequentar escolas e faculdades, a criação da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, direito de voto e de se candidatar nas eleições. Até pouco tempo atrás, só os homens participavam da política, a criação da pílula anticoncepcional, o Estatuto da Mulher Casada, o direito de dirigir, a lei do divórcio, praticar esportes como o futebol, que era considerado um esporte masculino, a licença maternidade e leis que defendem as mulheres de qualquer tipo de violência e do feminicídio. Como vimos, as mulheres conquistaram muitos direitos no decorrer da história, mas isso foi com um custo alto, à base de ameaças, torturas, mortes. Mesmo com tanta luta, infelizmente, as mulheres ainda não recebem a importância merecida. Muitos homens ainda tratam as mulheres como inferiores, agridem, humilham, sobrecarregam. Então, vemos aqui uma imagem de uma mulher que está sobrecarregada, dando conta da casa, dos filhos e do trabalho, tudo ao mesmo tempo, né? E muitas empresas tratam também com diferença, pagando menos, mesmo quando homens e mulheres exercem o mesmo cargo. Empresas deixam de contratar mulheres por causa dos filhos. Então, nós vemos aqui uma imagem de uma cadeira representando um trabalho, né, lá no topo, onde o homem consegue chegar com muita facilidade, enquanto a mulher está preocupada com as crianças, né, e está deixando a carreira dela para trás por causa da diferença com que são tratadas. As mães solo, que criam os filhos sozinhas, encontram dificuldades em encontrar creches em horário integral para que possam trabalhar. Dessa forma, sacrificam o sonho de serem independentes financeiramente. Muitas questões ainda precisam ser ajustadas para que possamos afirmar com certeza que as mulheres estão tendo todos os seus direitos garantidos e estão sendo tratadas com igualdade de direitos em relação aos homens. Para que essa realidade mude para melhor, as mulheres precisam ter consciência de sua força e da capacidade que possuem para mudar a realidade. Se não fosse assim, não teríamos visto tantas mudanças até aqui, não é mesmo? Há uma expressão muito usada no meio feminino,
que é o empoderamento. Você já ouviu alguém falando essa palavra? Sabe o que significa esse termo? Você vai entender um pouco sobre isso agora, assistindo ao vídeo elaborado pela ONU Mulheres Brasil, explicando sobre o empoderamento das mulheres. É bem legal. Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você. Como você deveria se vestir, qual deveria ser a sua carreira, com quem você deveria se relacionar. Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir autonomia, é ter influência, é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades. Quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem. É assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer. Conseguiu compreender como o empoderamento é importante para as mulheres? Todas as mulheres precisam ter o direito de fazer suas próprias escolhas. Aliás, não só as mulheres, todas as pessoas, né? Será que você ficou ligado em tudo que foi falado aqui? Vamos realizar uma atividade para testar seus conhecimentos? A atividade é bem legal. Você deve decifrar os códigos e formar duas palavras que falamos bastante na aula de hoje. Será que você consegue acertar quais são? Vou dar um tempinho para você pensar, beleza? Vamos corrigir a atividade? As duas palavras, de acordo com os símbolos e as letras correspondentes, são direitos e mulheres. Tava bem fácil, né? Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa aula.
Mas não vamos encerrar sem antes revisar o que aprendemos hoje. Observem a nuvem de palavras com os termos que mais usamos na aula de hoje. Vamos ver algumas: mulheres, direitos, conquistas, empoderamento, cidadania e muitas outras. Vamos recapitular? Compreendemos que a trajetória das mulheres no mundo foi marcada por dor, sofrimento e humilhação. Entendemos que elas eram vistas como inferiores aos homens, sendo tratadas como empregadas e objetos de reprodução. Descobrimos que as mulheres que fizeram questionamentos sobre seus papéis eram chamadas de bruxas e, na Idade Média, chegavam a ser queimadas. Compreendemos que a Revolução Industrial gerou grandes mudanças e que as mulheres começaram a trabalhar nas fábricas para ajudar no sustento da família. Percebemos que, mesmo trabalhando igual aos homens, as mulheres recebiam muito menos, o que era e ainda é muito injusto. Vimos que o descontentamento das mulheres com as condições de vida e de trabalho começou a alcançar outras mulheres pelo mundo, e dessa situação foi criado o Dia das Mulheres. As mulheres conquistaram muitos direitos através das lutas coletivas. Constatamos que, infelizmente, mesmo com muitas lutas, a mulher ainda é tratada com desigualdade e parece estar sempre em desvantagem em relação aos homens. Descobrimos o que é empoderamento e percebemos que todas as mulheres precisam disso para poder continuar conquistando seus direitos. Bom, pessoal, nossa aula chegou ao fim. Espero que você tenha aprendido bastante. Em breve estaremos aqui aprendendo muito mais. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.